Oi, essa é a segunda parte do vídeo de estudo de caso, né? A gente já falou sobre a definição, características, tipos, falamos sobre o protocolo, né? A importância do plano, das habilidades dos pesquisadores para fazer bom estudo de caso, da triagem, né? Quais tipos de estudo de caso se faz. E agora a gente vai falar da aplicação, né? Então, basicamente, a gente vai utilizar o estudo de caso quando houver múltiplas fontes, né, de evidência. E aí, com esses dados, com essas evidências múltiplas, você pesquisador, vai fazer a triangulação e chegar a conclusões válidas a respeito de uma determinada temática, né? Então, ele cria uma base de dados com estrutura, né? E é muito importante para isso, então, que o pesquisador tenha uma nota, né? Tenha as suas notas de campo, a documentação de todo o estudo de caso no dia a dia, com tabelas, né? Datas, fotos, imagens, documentos coletados em campo, né? E que faça essas compilações, né, de uma maneira narrativa concatenada, cronológica, para manter esse encadeamento dessas evidências, né, seguindo o protocolo, aquele plano que foi feito antes de ser iniciada a pesquisa, então mostrando assim que foi organizada a pesquisa daquele modo que foi planejado, tem sido implementada e que, portanto, pode chegar a conclusões válidas, né, transparentes e científicas a respeito de uma determinada temática, né? E ter cuidado de usar, né, os dados de fontes eletrônicas, principalmente, porque uma gama muito grande dessas fontes não são confiáveis, não só as eletrônicas, às vezes também, né, alguns entrevistados não correspondem a uma visão isenta de uma determinada temática, e aí acaba comprometendo as suas conclusões, né? E os instrumentos, como que eu faço, então, para ter essas conclusões, né? Um dos instrumentos para a coleta de dados é a observação. Então, observação participante, observação sistemática, observação etnográfica, né, que observa uma cultura, um comportamento de um grupo social. A aplicação de entrevistas, então, com questões abertas ou estruturadas, ou então com grupos, né, grupos focais, grupos de interesse, grupos stakeholders, atores importantes numa determinada temática. E também análise documental, muita análise documental, contratos, atas de reuniões, livros contábeis, relatórios de auditoria, diários, e-mails, né, documentos, os mais variados que são elaborados pelas empresas, pelas organizações, né, que são relacionadas ao estudo de caso que está sendo elaborado, né? Além disso, precisa haver um foco. Então, o pesquisador precisa ter em mente por que ele foi a campo, né? Qual é a finalidade? Qual é a resposta para qual pergunta que ele está buscando, né? Essa finalidade tem que nortear toda a coleta de dados, né? E a análise depois disso, né? Então, tem que também entender os julgamentos teóricos de aspectos ideológicos, políticos, que são anteriores à pesquisa propriamente dita. E portanto, vai implicar os julgamentos analíticos que são feitos durante a fase de coleta de dados. Então, por existir essa dicotomia de julgamentos possíveis, né, de análises ideológicas e teóricas, né, segundo correntes, por exemplo, discrepantes, dissonantes, né? O pesquisador com esse conhecimento, né, prévio, entendendo muito bem quais os aspectos, quais as diferenças de cada uma das teorias, né, ele consegue evitar viés que ele mesmo tenha, né, e conduzir a pesquisa de uma forma ética. Então, tem que ficar de olho, né, nesses diversos aspectos. Então, ter o primeiro foco. Segundo, ter um conhecimento bem abrangente sobre os aspectos teóricos, políticos, ideológicos, para se posicionar e saber, né, que algumas das coletas de dados refletem julgamentos prévios dos entrevistados, por exemplo, e também, né, afastar o seu próprio viés, né,
o seu próprio filtro, né, de acordo com a sua ideologia de pesquisador que vai a campo, então, que, portanto, pode dar preferência a um certo dado que é mais consonante com a sua ideologia e prejudicar, né, dar menos relevância aos argumentos da teoria contrária, por exemplo, né? Então, muito cuidado com isso. Esse quadro sistemático aqui, né, da fonte de coleta de dados, né, o Robert Ing que traz, né, é muito importante, bem sintética, então ela divide, né, se o projeto teu é sobre um indivíduo, né, então o que vai entrevistar, qual fonte você vai utilizar, né? Primeiro, de um indivíduo, né, a sua pesquisa sobre o indivíduo, a sua fonte de um indivíduo, né? Então, vai ser um comportamento individual, uma atitude individual, uma percepção individual, né? Agora, se o seu projeto é sobre um indivíduo, mas a sua fonte de coleta de dados é uma organização, então vai ser interessante os registros dos empregados, as entrevistas com o superior desse indivíduo, né? Com outros empregados, então, para fazer a análise 360, né? Uma coisa assim. Então, e isso se o estudo for sobre, o estudo de caso, né, for um indivíduo, por exemplo, né? Então, essas são as conclusões que você chega com esses dados, né, com essas fontes de dados. Agora, um projeto que é sobre uma organização e as fontes de dados são sobre o indivíduo, então você vai perguntar sobre a organização, mas com entrevistados individuais, né? Então, como a organização funciona, por que a organização funciona, coisas assim. E se a tua fonte é a organização, né, perguntando sobre a organização, então você vai lá com políticas daquela organização, né, resultados que a organização apresenta, né, códigos de ética e de comportamento que são aplicados, né? E é claro que, então, as suas conclusões nesse estudo de caso com fontes da organização vai ser a respeito da organização. Outro critério muito importante para o pesquisador do estudo de caso é a adaptabilidade, porque o estudo de caso é bastante maleável e precisa ser assim. Então, esse pesquisador tem que ser apto a fazer esses ajustes, né? A campo, às vezes, numa própria entrevista, você vai com um rol de perguntas e percebe que lá, no decorrer da intervenção que você está, né, realizando ali, você já vê uma vantagem de mudança, de uma modificação, né, de uma adequação num tom, numa pergunta, criar uma questão adicional ali naquele momento. Então, ele tem que ser capaz de refazer esse plano, né? O plano, o protocolo, né, de pesquisa precisa ser rígido, né, no sentido de ter rigor, mas não rígido de imutável, né? Então, ele tem que ser bastante elucidativo do que vai ser feito, como vai ser feito, por que vai ser feito, mas isso não quer dizer que ele não pode ser mudado, né? Pelo contrário, ele precisa ser mudado para manter, né, a pesquisa mais condizente com aquele caso que se pretende estudar, né? E claro, sempre mantendo a perspectiva imparcial, né? Reconhecendo situações, realidades, né, que possam ser ali, né, possam aparecer ali, né? Então, e às vezes você acaba descobrindo um outro processo no meio, né, daquele estudo de caso que estava pretendendo, né? Um dos casos desse de insucesso que virou um sucesso depois virou um livro, né? Esse do Peter Blau, que Dynamics of Bureaucracy, que na verdade o plano dele era fazer um comparativo entre uma organização pública e uma privada, só que ele não conseguiu, né, acesso suficiente aos dados da iniciativa privada. Então, ao longo da implementação do estudo de caso, ele precisou mudar e na verdade, comparou duas organizações, então, dois tipos diferentes de organizações públicas, né? E então virou um estudo de burocracias diferentes, né, públicas que são aplicadas de acordo com diferentes características. Mas veja que ele precisou ter muita adaptabilidade para, ao longo da pesquisa, no decorrer da aplicação da coleta de dados, voltar, refazer todo o projeto, né, refazer todo o protocolo para ir a campo com outros casos, né, e não aquele estudo de caso conforme ele tinha previsto, para responder perguntas um pouquinho diferentes, inclusive, né? Porque ele queria saber a diferença da burocracia privada para a pública, e agora ele vai querer saber, depois ele quis saber a diferença da burocracia de uma
agência pública para outro tipo de agência pública, né? Diferenças e nuances, né, de casos aí. Então veja que precisou ter muita adaptabilidade. Em segundo, por último, outra fase do estudo de caso é a estratégia analítica, né? Veja que, além de você ter muita familiaridade com as ferramentas analíticas, então, como que você utiliza os dados coletados com aquelas ferramentas, né? Então, por exemplo, entrevistas, pesquisa participativa, análise documental, além de você ter essa característica, né? Esse desempenho técnico do uso dessas metodologias, desses métodos de pesquisa, também você precisa ter uma estratégia analítica, então uma familiaridade com essas ferramentas para mostrar justamente que você conseguiu cumprir aquele planejado, né? E justamente o diferencial vai ser no plano já o pesquisador antecipar as possíveis questões que serão encontradas de dificuldades, né? Ou que serão levantadas pelas pessoas de diferentes proposições teóricas. Então, você já saber que uma pessoa com uma ideologia mais para esse lado ou para aquele lado vai ter uma posição mais assim, mais assado, e já se antecipar e já prever um enquadramento, uma tabulação, um tagueamento, então há respostas positivas, respostas negativas nesse quesito, naquele outro quesito, respostas positivas, respostas negativas, fazer essa análise, né? Muito importante que essa estratégia analítica, né, principalmente dos tags, para que essa nuvem de conhecimento seja organizada, né? E, além disso, precisa ter um tratamento de dados, ou seja, aquele volume enorme, né, de dados que é coletado com estudo de caso, precisa passar por um processamento, né? Precisa ter uma coerência, né, e virar informação. Então, esses dados precisam ser tratados, transcritas as entrevistas, né, tagueadas as posições, né, sistematizadas em tabelas as análises, né, comparativas entre uma e outra fonte, né, de informações, né? E com isso você consegue fazer um desenvolvimento, né, bem consistente, robusto, né? Que passa a ser, portanto, científico, porque bem explicado, bem fundamentado, né? E justamente importante que sejam analisadas as explicações rivais. Então, o pesquisador que já sabe o que seus oponentes, né, de quadro teórico, ou seja, aqueles que não pensam como você, vão achar daquela pesquisa tua, ou seja, os críticos, você já sabe o que o crítico vai ver e já preparou a sua pesquisa para responder àquela possível crítica que poderia vir. Então, você já está ali preparado para isso, né? Então, muito mais fácil segurar, né, garantir a cientificidade de um estudo de caso com esse tipo de análise mais amadurecida, né, inclusive contendo as explicações rivais. Algumas ferramentas recentes têm facilitado muito a implementação dessa triangulação, né? Então, claro que não substitui nem é necessário, né, para um estudo de caso, não substitui o pesquisador e também não é necessário para que haja a implementação de estudos de caso, mas elas podem ser muito úteis, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos desses tipos de softwares, né, que fazem essa organização, esse tagueamento, né, análise de significação, análise de sentimentos desses dados coletados qualitativamente, né? Eu particularmente uso esse segundo aqui, que é o Atlas TI, né, um dos mais antigos que existe, né? Eu uso uma versão atualizada dele, mas é uma opção paga, mas tem vários aqui que são open source, né, que vocês podem escolher, né, e ele facilita apenas, né, principalmente se o estudo de caso é muito é,
grande, né? Se o volume de informações é muito grande ou se tem muitos envolvidos coletando dados ao mesmo tempo. Então, uma equipe de pesquisa de 15 pessoas, cada um fazendo entrevistas, né? O pesquisador precisa de uma ferramenta dessa para sistematizar todos esses dados que são coletados simultaneamente, senão é muito volume, né, para fazer isso na mão, né?